Olá! Hoje é sexta-feira, 23 de maio de 2025 e bem-vindos à nossa segunda edição do dia. E o tema quente agora é uma percepção crescente de incoerência climática no Brasil, né? Justo agora, às vésperas da COP30 lá em Belém. O material que a gente analisou mostra um cenário, assim, bem complexo. A nossa ideia aqui é explorar um pouco essas contradições, sabe? Entre o discurso ambiental que o Brasil tenta projetar, bem ambicioso, e algumas práticas recentes na política, na economia, até na legislação, que parecem ir, na contramão. Ok, vamos dar uma olhada nisso com calma. Porque, de um lado, o Brasil quer muito essa liderança climática na COP30, quer ser protagonista. Só que essa ambição toda, ela tá esbarrando numa pressão lá de fora por mais coerência, né? Exato. Tem até aquela carta do diplomata André Correia do Lago que vai presidir a conferência. Ele fala em mutirão global. É interessante ele usar essa palavra, mutirão, justo numa COP que parece ter um peso mais simbólico, talvez. Sem aquelas decisões tão fortes que a gente viu em outras edições, né? É precisamente. E essa busca por destaque, digamos, ela enfrenta uns desafios bem concretos aqui dentro. É isso que as fontes mostram. O que é fascinante aqui é ver como diferentes ações, em áreas distintas, parecem minar essa imagem, né? Essa liderança que se tenta construir. Tipo? Por exemplo, a legislação ambiental. A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, aquele PL 2159 de 2021. Certo, esse mesmo. Olha, o discurso oficial foi de simplificar, né? Agilizar os processos, principalmente para projetos de menor impacto. Mas os críticos, e são muitos, viu? Eles veem isso como um retrocesso. Retrocesso em que sentido? Rigorosa. Permite, em alguns casos, uma autodeclaração, onde antes precisava de uma análise técnica mais detalhada. Aí fica a dúvida, né? Como é que se fiscaliza isso? Como se garante a proteção na prática? Nossa! E isso num país que tem metas de reduzir desmatamento, né? Como é que essa flexibilização conversa com isso? Pois é a pergunta que muita gente está fazendo. E tem outro ponto de tensão fortíssimo: a exploração de petróleo. Especificamente aquela tentativa na Foz do Amazonas. Que não é de hoje essa história, né? Não é. E recentemente, o IBAMA até deu um passo, aprovou um plano técnico da Petrobras, aquele plano de proteção à fauna oleada. Mas assim, as fontes que a gente viu indicam denúncias de uma pressão política muito forte em cima dos técnicos do órgão, sabe? E, além disso, tem a oposição indígena, que é muito forte. Lideranças como o cacique Raoni Metuktiri, por exemplo, têm alertado publicamente, né? Falando dos riscos socioambientais ali, que são enormes. Quer dizer, ao mesmo tempo que o discurso para a COP é de transição energética, de futuro verde, tem essa aposta forte em combustível fóssil numa área super delicada. É isso. Exatamente. E essa dissonância, ela aparece até na própria cidade-sede, Belém. Por exemplo, a construção da tal Avenida Liberdade. Ah, sim. Que envolve desmatamento em área protegida, né? Saiu até no Financial Times. Isso. Aquela charge foi marcante, né? O caminho para o futuro verde é pavimentado com árvores derrubadas. Bem irônica. E tem mais coisa lá, como a questão de uma estação de tratamento de esgoto que está sendo criticada por racismo ambiental. Racismo ambiental? Como assim? A acusação é que a obra despejaria esgoto de áreas mais nobres em zonas periféricas, sabe? Impactando comunidades já marginalizadas sem resolver o problema de saneamento delas. Então, mais uma coisa que gera ruído nessa narrativa verde. Tá. Então, o que tudo isso significa, afinal? Como é que a gente concilia essa busca por liderança na COP30 com, uma lei de licenciamento que gera tanta polêmica, essa insistência no petróleo na Foz do Amazonas e ainda esses projetos controversos na própria cidade que vai receber o evento? A percepção lá fora, pelo que as fontes indicam, é de uma falta de alinhamento bem preocupante. E essa percepção não vem do nada, né? Se a gente conecta isso ao quadro geral, o cenário global também está mais complicado. Os países ricos, eles estão com um foco um pouco desviado, né? Mais preocupados com defesa, com instabilidades geopolíticas. E isso impacta o dinheiro para o clima. Impacta o financiamento climático, sim. Aquele dinheiro prometido aos países em desenvolvimento pode diminuir. E, ao mesmo tempo, aumenta a pressão para que países emergentes, como o Brasil, China, Índia, também coloquem dinheiro na mesa. Coisa que eles resistem, né? Pelas regras atuais. Entendi. E tudo isso acaba travando outras coisas, como o mercado de carbono.
Tem muita desconfiança sobre como certificar esses créditos. O Brasil até tenta criar suas certificadoras nacionais, mas o mercado ainda é muito dominado por entidades de fora, como a Vera, que também está sob escrutínio e tentando se reformular. É um cenário complexo. Entendi. Então, resumindo um pouco, temos um cenário aqui dentro, no Brasil, com ações na legislação, no petróleo, na infraestrutura, que parecem contradizer o discurso verde, e, lá fora, um cenário com potencialmente menos recursos e mais pressão. Fica essa questão no ar, né? Com todas essas pressões internas e esse contexto global desafiador, será que o Brasil consegue alinhar o discurso e a prática a tempo de fazer da COP30 mais do que um grande evento simbólico? É uma pergunta que com certeza vai pairar sobre Belém. Bom, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para continuar essa conversa. Bem-vindos e bem-vindas de volta. Olha, nessa última parte da nossa análise, a gente vai investigar um pouco mais a fundo as razões por trás desse aparente esgotamento do mercado voluntário de carbono. Isso. As fontes que a gente analisou, elas indicam um cenário bem complicado, sabe? Tem excesso de burocracia, uma crise de credibilidade e muitas dúvidas sobre se ele realmente funciona para impulsionar as mudanças climáticas que a gente precisa e rápido. Exatamente. A ideia aqui é tentar entender por que esse modelo que, já foi visto com tanto otimismo, né? Parece que está falhando. E, principalmente, quais alternativas estão ganhando força para enfrentar a crise climática de um jeito mais eficaz, com base no que as fontes apontam. Ok, vamos lá, vamos tentar desembalar isso. A percepção que fica é de como dizem, um colapso silencioso, né? Uhum. A ideia inicial de transformar emissões de carbono em ativos, né, que podem ser comprados, vendidos, parecia brilhante. Mas olha, quase 30 anos depois, o que a gente vê é muito descrédito. Pois é. Fontes como o pesquisador Pedro Moura Costa, que é uma figura super importante desde o comecinho lá do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, ele é bem direto. O mercado voluntário talvez esteja com os dias contados. E o ponto crucial aqui, eu acho, é o porquê dessa avaliação tão categórica. O Moura Costa argumenta que falta, nas palavras dele, músculo financeiro nesse mercado para gerar um impacto que seja real, sabe? Amplo. Músculo financeiro. O insight fundamental é que ele depende muito da boa vontade das empresas, né? E a escala financeira é minúscula. Ele até compara o volume total com, o mercado global de chicletes. Nossa! Para mostrar como é pequeno. Isso torna o sistema estruturalmente incapaz de impulsionar as transformações gigantescas que a gente precisa para proteger ecossistemas inteiros ou mudar matrizes energéticas. E ainda por cima, é vulnerável a modismos e tem exigências técnicas que são quase impossíveis de cumprir. E os números do mercado, eles parecem confirmar essa percepção, né? Sim, sim. Dados agora de 2024 mostram uma estagnação na demanda global. O volume negociado ficou ali entre 1,4 e 1,5 bilhão de dólares, bem abaixo do pico lá de 2022. Bem abaixo. E os preços despencaram. O valor médio por crédito, agora no terceiro trimestre de 2024, estava ali por volta de 4 dólares e 80 centavos. Isso é quase 18% menor que no trimestre anterior. Isso sinaliza uma falta de confiança grande, será? Sem dúvida. E essa crise de credibilidade, ela levou um paradoxo interessante, que é a burocracia, na tentativa de tornar os projetos mais confiáveis. E também para responder a críticas bem duras, né, como aquelas matérias do The Guardian, o sistema reagiu como? Aumentando as exigências. Entendi. O Moura Costa descreve um processo que ele chama de bizantino, onde se gasta muito tempo, muito dinheiro e ele fala em até 2 anos só para registrar um projeto. Isso antes de qualquer ação concreta acontecer lá no campo, na floresta. 2 anos só para registrar? Isso levanta uma questão fundamental, né? Sobre essa tensão entre buscar o rigor, a confiança e a necessidade de agilidade que a crise climática exige. Fica um nó cego, assim.
Essa dinâmica toda acaba levando a gente a olhar para a experiência brasileira, né? Com certeza. O Brasil foi um ator super importante no MDL, mas, curiosamente, pouco dinheiro foi para projetos florestais naquela época. Tinham receio sobre soberania na Amazônia, né? E isso levou o país a apoiar a exclusão do uso da terra do mecanismo. Exato. Foi uma decisão controversa na época. E depois, os projetos REDD+, que são focados justamente em reduzir emissões por desmatamento, degradação florestal, eles ressurgiram com força, mas no mercado voluntário. Isso. E agora tem o PL 182 de 2024, que tenta regular o mercado aqui dentro, doméstico, mas já está enfrentando críticas. Dizem que tem falhas, como isentar setores importantes, tipo a agropecuária, das obrigações. Isso pode comprometer a seriedade da coisa toda, né? Exatamente. E é nesse contexto de desconfiança com o voluntário que as atenções todas se voltam para o artigo 6 do Acordo de Paris. Ah, o famoso artigo 6. Ele estabelece mecanismos de mercado que são regulados, com regras bem mais estritas e com supervisão internacional. O artigo 6.4, ele criaria um novo mecanismo global, meio parecido com o antigo MDL, mas sob a ONU. Certo. Já o 6.2 permite que países transfiram resultados de mitigação entre si, tipo um país vende para o outro uma redução de emissão. Mas tem uma regra-chave aí, os ajustes correspondentes. Ajustes correspondentes. O que é isso na prática? Na prática, significa que o país que vende essa redução de emissão não pode contar essa mesma redução para sua própria meta climática, a sua NDC. Isso evita a dupla contagem, que era uma crítica grande aos mercados antigos. Ah, importantíssimo isso. Fundamental. E isso muda completamente a lógica para países como o Brasil, né? Que vão precisar calcular muito bem se vale a pena vender créditos baratos agora e depois ter que arcar com os custos bem maiores de descarbonizar a própria economia lá na frente. O Moura Costa até sugere criar uma taxa sobre essas transferências para compensar o país de origem. Então, a conversa está mesmo mudando de foco, saindo dessa ideia dos créditos voluntários isolados para algo maior, tipo finanças climáticas mais integradas nas estratégias nacionais. Exato. A gente vê exemplos como aqueles títulos soberanos ligados a metas ambientais, né, que o Brasil emitiu, Uruguai, Chile. Sim, os SLBs. Sustainability Linked Bonds. Isso, e surgem ideias como aquele fundo, o Tropical Forest Forever Facility. A ideia é pagar países por hectare de floresta mantida em pé, tentando romper com aquela exigência super controversa de provar a adicionalidade. Precisamente. Essa questão da adicionalidade é um dos grandes nós do mercado voluntário. E o Moura Costa, ele critica muito o mercado voluntário por ser suscetível a modismos, sabe? Como assim, modismos? Ora o foco é em REDD+, e depois vira reflorestamento, depois outra coisa. E, como eu disse, pelo volume financeiro seria irrisório. A visão que está emergindo das fontes que a gente leu aponta para a necessidade de integrar a agenda climática no sistema financeiro global de um jeito mais robusto. Mais estrutural, talvez. Exato. Isso envolve mecanismos governamentais fortes, talvez até metodologias nacionais próprias, ele sugere que o Brasil desenvolva as suas, em vez de depender só de padrões privados como o Verra, e principalmente incentivos de longo prazo, mercados regulados, com regras claras, integridade garantida por supervisão internacional. Esse parece ser o caminho para mobilizar os trilhões de dólares que são necessários para a transição climática, não mais migalhas. Então, resumindo um pouco a nossa análise aqui, fica bem claro que o modelo voluntário, apesar das boas intenções, né, ele esbarrou em limites bem sérios de credibilidade, ficou meio engessado pela burocracia e, o que é crucial, não demonstrou ter a escala necessária para o tamanho gigantesco do desafio climático que a gente enfrenta. Eu acho que o entusiasmo inicial deu lugar a um ceticismo mais pragmático. A busca agora é por soluções que tenham mais peso financeiro, mais impacto real no território e que estejam ancoradas em sistemas regulados numa arquitetura de finanças climáticas que seja muito mais ampla e integrada às políticas nacionais e internacionais. E fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Diante desses limites todos da ação voluntária que a gente discutiu, como é que a gente encontra o equilíbrio certo, né, entre a responsabilidade que cada empresa, cada indivíduo tem e esses grandes sistemas regulados e financeiros na resposta à crise climática? É uma boa provocação para a gente pensar. Com certeza.
E lembrando que o POVcast tá no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E também aos sábados, ao meio-dia. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.